Paz, Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Unidas pela Oração. Nós vamos estar falando sobre o tema Dentro da Igreja, mas ainda cativos. Conosco estão Diaconisa Michele, Diaconisa Ieda, a produção e você. Você que quer fazer parte desse momento especial com Deus, dessa palavra maravilhosa que o Senhor vai trazer ao nosso coração, discernimento e mudança do nosso entendimento, possa também estar compartilhando com aqueles que ainda não receberam essa mensagem. Então, compartilhe essa mensagem, avise quem você quiser, para que nós possamos ter esse momento em unidade cada vez mais fortalecidos. Hoje nós vamos estar nos reunindo também na comunidade Tempo Novo, Jardim Aricanduva, 1397, à meia-noite para a vigília. Nós vamos ter um tempo de busca ao Senhor durante a madrugada. Então, já é nosso convidado para estar presente também. Tenho mais um convite para te fazer, que é a respeito do Encontrão, o Encontro Anual de Mulheres, que vai acontecer dia 8 de novembro, aqui também no endereço do Jardim Aricanduva, na comunidade Tempo Novo. Você mulher, você cristão, você bênção de Deus, que quer abençoar alguém, quer fazer parte desse trabalho, nos procure. Nós estamos aqui disponíveis para poder te informar como você faz para participar. Amém? Falando sobre a mensagem de hoje, eu quero fazer a breve leitura do livro de Isaías, no capítulo 61, o verso 1, que diz assim: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos. Vamos dar início, então, à nossa meditação. Sejam bem-vindos. Amém, muito boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Como a nossa diaconisa Alice já falou, é um prazer estarmos juntos aqui para todos nós aprendermos um pouco mais sobre a palavra do Senhor, né? E como a diaconisa falou, abriu aí com esse versículo, esse tema é um tema muito importante, um tema que nós temos que refletir realmente como igreja. Por quê? É possível nós estarmos dentro da igreja, participar dos cultos, ouvirmos a palavra de Deus, mas ainda assim continuarmos cativos. Cativos do quê? Né? E é isso que a gente quer trazer para vocês nessa tarde, porque em muitos momentos nós podemos achar que estamos servindo a Deus, participando da obra dele, mas estarmos cativos em algumas situações. Então, esse é o momento onde nós temos que realmente refletir e ser libertos pela palavra de Deus, né? Amém, a paz do Senhor, boa tarde, sejam muito bem-vindos. Estamos contentes de estarmos aqui reunidos para falar desse tema muito importante e muito propício ao nosso dia a dia, o dia de hoje, né? E é uma bênção a gente aprender feridas que a gente vive, algumas coisas que a gente acaba vivendo e achando que está normal, né? Sim. Essa é uma oportunidade que nós temos de aprender e colocar em prática e nos libertar para viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas verdadeiramente, né? Vamos falar então o que é essa igreja? O partir do princípio, né? Vamos estar cativos dentro da igreja, mas qual é o conceito da igreja? Sim. O que nós conhecemos como estrutura ou infraestrutura, aquilo que nos abriga, a alvenaria que nós temos, né, com as cadeiras almofadadas, com as escadas aqui para a plataforma, que nós chamamos de púlpito ou altar. Essa estrutura, a internet, a energia, a água dos bebedouros, o momento que nós somos acolhidos ali na recepção, com os avisos, ou mesmo com o pessoal da mídia, né, nos recebendo com uma fotografia, enfim. Essa estrutura não é a igreja. Sim, com certeza. Ele é um endereço físico a qual o corpo místico de Cristo e sim a verdadeira igreja se reúne. Uhum. Nós entendemos então que essa infraestrutura ela vem para nos trazer um local, um endereço que nós vamos estar nos reunindo. Entendemos então que a infraestrutura ela é um endereço a qual nós chamamos de casa de oração. Ali nós temos a tenda do encontro. Sim. No Antigo Testamento, né? Um lugar que ele é para um momento com o Senhor.
Quando nós pensamos também a respeito de igreja, eu entendo que nós entendemos que é um local de sacrifício. Sim. Não o sacrifício como nós víamos no Antigo Testamento, de animais, um sacrifício de sangue, mas ali o sacrifício de nós mesmos, a qual nós vamos diminuir quem nós somos e deixar o nosso cansaço do dia a dia, sim, o nosso estresse, a nossa preguiça, e vamos sacrificar o nosso ser para trazer a adoração ao Senhor e entregar naquele lugar em comunhão com os irmãos a adoração. E a palavra do Senhor fala que as nossas orações, elas sobem como um aroma agradável até as narinas do Senhor. E quando nós imaginamos que o Senhor está na sala do trono, e nós unidos naquele local, e sim, aquela estrutura, se torna então esse aroma que toma todo esse ambiente, é maravilhoso. Nós estamos falando da noiva realmente, né? Sim. E é isso que a gente quer deixar claro para vocês, porque em muitos momentos você pode estar dentro dessa estrutura que a diaconisa falou, você pode vir todas as quartas, domingo, sábado. É muito importante e necessário, mas nós queremos que você entenda que você é a igreja. E para que você seja a igreja, você precisa ser liberta e não estar cativo justamente nisso que a gente vai mencionar durante essa tarde. Então, a gente quer deixar bem claro que nós somos a igreja, mas ainda assim é importante estar na igreja, exato, na estrutura com os irmãos, sim, né? Exato. É isso mesmo. O Espírito Santo habita em nós agora, né, Ieda? Sim, glória a Deus por isso, né? Sim, e quando nós entendemos, então, que nós somos agora a igreja, isso quer dizer que nós temos essa liberdade de estarmos na presença do Senhor, porque, como diz as Escrituras, o véu foi rasgado de alto a baixo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora nós somos feitos nova criatura. Então, há a possibilidade de sermos igreja não só dentro dessa estrutura. E o Senhor Jesus, ele deixa isso para nós como uma chamada de primeiro ministério, sim, né? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho das boas novas e fazer discípulos. Então, ser igreja é, de fato, você estar aonde você estiver, aonde o Senhor te colocar. E a importância de nós estarmos reunidos nesse endereço é justamente para sermos ministrados em unidade, em comunhão, mas sabendo que nós precisamos buscar dia após dia a nossa própria libertação, a autolibertação, né? Para nós nos tornarmos livres daquilo que aflige todos nós. Não somos diferentes uns dos outros. Quando sim, o Senhor nos olha do lugar que Ele está, Ele vê todos nós da mesma forma. Então, nós precisamos buscar. Não é o pastor que apenas precisa buscar, o presbítero, o diácono, o evangelista, o ministro, não. Todos nós buscamos essa santificação, essa salvação pessoal, porque nós entendemos que fomos justificados Amém. Pelo Senhor, mas precisamos fazer a nossa parte para nos mantermos salvos nele. Amém. E aproveitando também, você que está assistindo esse podcast, em que você talvez esteja em um momento que você não está inserido nesse corpo, né? Por alguma circunstância, por alguma dificuldade que você tem enfrentado, é um momento de você voltar para a igreja, voltar Amém. Para o corpo, né? O Senhor, Ele está disposto a receber você de braços abertos, e também isso faz parte desse momento, desse podcast. É fazer você entender que você é filho, que foi pago um alto preço pela sua vida, de que, independente das circunstâncias, pecado, feridas emocionais, tudo isso que a gente vai mencionar aqui nessa tarde, nada disso é maior do que o sacrifício que o Senhor pagou por você Amém. Naquela cruz. Então, se você em algum momento está fora desse corpo, dessa igreja, volte. Volte, porque o Senhor está de braços abertos para te receber. E se apresse, porque o Senhor está às portas. Nós temos visto os sinais que o Senhor já tem deixado claro para nós a respeito desse momento. Então, nós estamos aqui. Seja bem-vindo. Verdade, esse é o momento. Esse é o momento. Estamos cativos do quê? Estamos cativos dos pecados escondidos, estamos cativos, assim como a Michele disse, das feridas emocionais, dos vícios secretos. Nós estamos cativos na religiosidade que não traz a transformação para nós. Nós estamos cativos em traumas, em depressão, em medo, em orgulho, em culpa, em sistemas, Sim. em tantas outras coisas. Permanecemos cativos, infelizmente. Coisas circunstanciais, né, da humanidade, em que
todos podem estar suscetíveis a isso. Né? Então, você que está passando por esse momento, não é só você, existem muitas pessoas, mas é um momento de que você seja liberto disso. E a presença na igreja, o que a gente quer também demonstrar aqui nessa tarde, é que ela não garante uma libertação. Então, você só vir ao salão não significa que você está liberto disso que a gente acabou de mencionar aqui pela diaconisa. A libertação, ela acontece quando a verdade é recebida. Então, quando você de fato tem um encontro com Jesus, quando de fato você entende de que tudo isso que você está passando nesse momento, você pode ser liberto pelo Senhor Jesus. E a fé e a libertação, ela só pode ser recebida de uma forma genuína e verdadeira quando você entrega tudo isso diante de Deus, né? Onde você reconhece que você está passando por essas situações, mas que existe um Deus maior do que isso que pode mudar e transformar a sua situação, né? Exatamente. A psicologia fala sobre o momento presente, né? E acho que é interessante a gente trazer um pouco para o contexto do que nós estamos conversando nessa tarde. Porque muitas das vezes a gente faz as coisas tão automáticas. Sim. Então, eu sei que eu tenho que estar no culto, porque isso faz bem para a minha saúde espiritual, nos dias que o culto vai estar sendo ministrado. Mas eu vou até lá e a minha cabeça devaneia. Sim. Voa, meus pensamentos, o meu espírito não consegue dominar a minha própria carne. Eu não entrego a adoração, eu não recebo a transformação pelo confronto da palavra. E ali eu cumprimento as pessoas e volto para a minha rotina e nada aconteceu. A gente acaba se camuflando, né? Então, Exato. se camuflando e impedindo de Deus agir, né? A gente andar nessa luz que a palavra de Deus fala para a gente andar na luz, né? Então, que a gente venha entregar nossos anseios totalmente diante dessa luz e nós não vamos estar vulneráveis, né? Nós vamos estar fortalecidos através da palavra do Senhor que nos fortalece, né? Exatamente. Glória a Deus. O primeiro amor, ele gera em nós um anseio, né? Assim como os louvores falam, a corça anseia pelas águas e tudo. Nós temos esse desejo de conhecer. Não, eu quero saber mais. Não, mas por que isso? Eu quero confrontar muitas das vezes, né? Não, mas era assim. E por que agora passou a ser assim? E depois de algum tempo andando na graça, olha, a misericordiosa graça que nos alcança, nós acabamos aceitando. E a palavra fala para que nós não sejamos adoradores desse tempo, que nós não venhamos a querer, né, nos amoldarmos a esse tempo. Isso. A palavra fala que nós devemos estar alertas em todo o tempo, mas pela graça que nós recebemos, muitas das vezes, infelizmente, nós entramos nesse lugar de conformismo, de normalidade. Ah, tá tudo bem, não tem problema. E mesmo estando na igreja, participando dos eventos, dos cultos, da movimentação do corpo, a gente consegue ainda não ser corpo. É como se fosse um membro que não está funcionando dentro do corpo. E ali retém a bênção de uma forma que a minha vida não vem receber. Porque eu mesmo não estou ligado com o corpo. Eu estou ali, mas eu não estou ligado com o corpo. Parece que é uma prótese. Não está ligado, né? Não é? E cada momento com o Senhor é tão único, assim, a gente tem... Aqui no Brasil, a gente tem tanta liberdade de poder adorar o nosso Deus, né? Não temos esse impedimento, podemos evangelizar nas ruas, podemos falar do amor de Deus. Dentro de um metrô, a gente pode abrir a nossa Bíblia, mas tem tantas pessoas que não têm essa oportunidade. Então, cada momento que a gente tem com o Senhor é único. É aquilo que a gente sempre ouve aqui, né? Nos estudos, com o nosso pastor, é você entrar na igreja e você não ver quem está ministrando, quem está pregando, se a voz da pessoa está bonita ou não, quem está do seu lado. É você entender que você veio com o propósito de adorar. Sim. Né? E você está sensível para ouvir através das pessoas que são usadas pelo Senhor, de ouvir a voz dele. Então, é muito parar de se importar realmente com o visível, com as pessoas, com quem faz mais, quem faz menos, mas realmente se entregar verdadeiramente ao nosso Deus, não é verdade? Exato. Quando nós falamos sobre os doutores da lei, nós vemos os fariseus ali tão cheios de entendimento, de conhecimento a respeito daquilo que eles estudavam, mas eles eram um exemplo tão claro de religiosidade. Sim.
Jesus combateu eles, né? Falando a respeito disso também, nos trazendo esse ponto de atenção, para que nós não viéssemos fazer da mesma maneira. E em alguns momentos nós fazemos. Mateus 23:4 diz assim: eles atam fardos pesados e difíceis de carregar e põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. A gente se coloca numa posição que a gente não tem que estar mais, porque o Senhor já nos fez livre. Amém. Em Cristo Jesus nós somos muito mais do que livres, né? Sim. Somos justificados, somos salvos, somos filhos, somos cordeiros do reino de Deus, temos uma identificação com o próprio Pai, com o próprio Deus. Sim. E, infelizmente, algumas das vezes nós nos perdemos, tropeçamos ali e nos enganamos, achando que só estar presente fisicamente nos faz participantes daquilo que o Senhor conquistou para nós. Como você falou, eram doutores da lei. Conheciam a lei assim, de uma forma... tempo. Exatamente. Eles estavam no templo ali constantemente. É aquilo, é não ser religioso. O Senhor não quer que a gente seja religioso, mas que tenha um relacionamento verdadeiro com Ele, né? E a partir desse momento nós nos tornamos corpo de Cristo, onde, como a palavra de Deus fala, né, que Ele vai vir buscar a sua noiva, a gente deseja esse noivo constantemente, independente da circunstância, independente de pessoas, situações, tempo. O Senhor não é movido pelo nosso tempo, Ele tem o tempo dele. Então, não adianta a gente somente conhecer. A gente tem que se relacionar. Sim. Né? Sim. É que nem vocês falam dos doutores da lei, né? A lei, ela vem para nos condenar, né? Ela nos condena a lei, ela nos aponta onde nós estamos errando. E a palavra do Senhor, não. Ela vem e nos mostra onde nós estamos errando para que possamos nos consertar, andar em obediência e andar através da luz da palavra do Senhor, né? E nós não podemos também nos ausentar. Sim. Porque nós somos fruto do pecado, mas não pecamos. Nós buscamos estar cada vez mais próximos a sermos parecidos com Cristo Jesus, para que nós possamos, né, alcançar a estatura do varão perfeito. E ali nós temos também o exemplo de Judas. Ele andou com os 12. Ele era um dos 12. Ele andou com os 11. Com os 11, é verdade. Ele esteve com Jesus. Ele viu muito do que nós hoje lemos, daquilo que nós em oração pedimos para o Senhor para experimentarmos, daquilo que pela fé, o firme fundamento daquilo que nós não vemos, mas no que nós cremos. Nós queremos, pedimos para o Senhor, ansiamos para que o Senhor permita que nós passamos também junto com Ele, mas Judas estava lá e escolheu o que ele escolheu. Tinha cobiça, incredulidade, e é por isso que nós falamos ali no início, nós precisamos ter fé e crer na palavra. Não adianta só o conhecimento, não adianta só o corpo presente, é necessário realmente crer verdadeiramente na palavra do Senhor, né? Para que nós venhamos ser salvos. Exato. Ieda, vamos falar de pecado oculto? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Peraí que eu... Gente, as pessoas amém. As pessoas que hoje, infelizmente, vivem uma vida né? dupla. Sim, verdade. Muitas das vezes a gente acaba se pegando, né? Dentro da igreja vivendo uma coisa e fora da igreja vivendo outra coisa. Isso. E esse meio termo não funciona na vida cristã, né? Ou a gente ou a gente não é. Por isso que nós estamos reunidos aqui nessa tarde para ensinar e para sermos ensinados, porque nós estamos sendo ministrados também referente à obediência ao Senhor, né? Sim. De vivemos uma vida de santidade, tanto dentro da igreja ou fora da igreja, pois como nós, desde o início, nós somos a igreja. Então, a obediência, ela é tudo, né? Sim. Ela é tudo que nós precisamos fazermos, né? E confiar em Deus, abrirmos nossos corações, falar, Senhor, eis-me aqui, estou aqui. E quando tivermos pessoas de Deus falar conosco, tratar o nosso caráter, nós venhamos aceitar, né? Exato. Aceitar. Não nos opor à pessoa, mas aceitar e falar, Senhor, eis-me aqui, eu vou fazer. Senhor, corrige, né? Que eu amo, né? Isso, a correção, né? E essas pessoas que têm essa vida oculta, né, que vivem essas duas vidas, é porque elas nem abandonam, né, o que estão vivendo e nem se entregam para Deus. Então,
realmente uma vida dupla. E isso é muito difícil, né? O Senhor realmente acaba rejeitando no sentido de estar na presença dele, porque ou a gente está ou a gente não está, né? É muito melhor você ser verdadeiramente com o Senhor, mostrar o que você está vivendo. Senhor, ó, estou passando por isso, sim, tenho vivido em pecado, sabe? Porque você não confessar diante de Deus se torna um cativeiro. E aí acaba que você não é liberto, né? Não consegue viver as maravilhas que o Senhor tem pra gente. Então, por isso que é tão importante nós entendermos a situação que a gente está vivendo no momento e confessar. O Senhor, Ele sabe de tudo. Ele sabe que você está vivendo assim, Ele sabe o que você está passando, mas é necessário que saia da nossa boca, que a gente confesse diante do Senhor para que isso seja tratado e esse cativeiro seja quebrado, né? Amém. Em nome de Jesus. Quando nós temos a oportunidade de estarmos participando dos cultos, por exemplo, na comunidade Tempo Novo, às quartas-feiras é o culto de adoração e libertação. Então, a palavra que é ministrada ali, ela é direcionada para que o seu ser venha a ser transformado do pecado, né, liberto do pecado, para ser um adorador, para andar em adoração contínua, constante. Então, no início da nossa fé, nós entendemos que é comum, claro, não é diferente de nenhum dos irmãos, é comum que isso aconteça. Que nós venhamos com ainda o velho homem se manifestando em muitas coisas. E estarmos ali com pecados ocultos, coisas que para nós, por conta da nossa cultura, da nossa família, aquilo era comum. Uhum. Mas diante da palavra de Deus e principalmente do momento de estar em comunhão na igreja, no endereço da igreja, sendo ministrado a respeito da palavra do Senhor, aquilo gera um confronto. Sim. Aí você fala, opa, estou desejando mal para o meu irmão, eu não poderia, porque a palavra do Senhor diz que não é para eu fazer isso, vou desagradar o coração de Deus. Vou prestar atenção para eu mudar. Sim. E isso é um exemplo pequeno, mas se nós estivermos num lugar e tiver uma caneta, e essa caneta não é minha, e eu não perguntei de quem é, eu só colocar e levar, eu roubei. Sim, são coisas eu fiz simples, algo, né, que não feriu, eu fiz algo que não causou nenhum constrangimento, pode até sido por uma distração, sim, mas não era meu. Então, são essas coisinhas que levam a gente a se manter cativo. Obviamente, não estamos falando somente dessas coisas. Existem os pecados conscientes. Sim. Existem aqueles momentos, como a Michele disse, que eu não tive coragem de ir confessar diante de alguém, mas diante de Deus eu posso. A palavra de Deus fala, entra no teu quarto em secreto, dobra o teu joelho e fala com o Senhor no secreto. Amém. Porque Ele vai te ajudar. E nós cremos que o Senhor, Ele é onipresente. Sim. Ele é onipotente, Ele é onisciente. Então, não há nada do que nós possamos fazer que o Senhor não vai saber. Não há nada do que nós possamos fazer que o Senhor não tenha o controle. Tudo está no controle das mãos do Senhor. E a palavra ainda diz que não há nada que venha nos separar do amor de Deus. Nem altura, nem largura, nem profundidade, nada. Então, Ele nos aceita. E por isso que tantas pessoas repetem com frequência, né? Vem como estás. Amém, vem como estás. Mas, irmão, se prepara, porque essa palavra de amor, ela vai te transformar para a glória de Deus. O amor de Deus nos constrange, né? Nos faz querer ser uma pessoa melhor para Deus. Sim. Sim. É isso que é realmente constranger. É você estar vivendo em uma situação, mas o amor de Deus, ele é tão grande que você não consegue viver da mesma maneira, porque você sabe que Deus chama de uma maneira, assim, espetacular, não tem nem como falar. Verdade. Então, o amor de Deus, ele nos constrange. Quando a gente fala isso, é que realmente a gente tem que viver uma vida melhor pelo Senhor, não por uma obrigação, mas por amor, verdadeiramente. E muitas das pessoas iam falar assim, mas Deus me amou até agora e não me fulminou, eu vou continuar assim. Mas para ver, a pessoa está se auto-enganando, né? Sim. Porque ela sabe que ela ainda está cativa no sentimento, nos traumas, e Deus quer mais, né? Exato. Ele quer mais para cada um de nós, bem mais. O Senhor tem esse trato com a gente de uma maneira tão maravilhosa, sim, que não tem como nós explicarmos, né? Que Ele sempre quer nos oferecer muito mais. A palavra de Deus fala sobre os pensamentos do Senhor, que são insondáveis, são mais altos do que os nossos, e não são os nossos pensamentos, porque são de paz, são para trazer a paz para nós, né? Quando nós falamos, então, de cativos espirituais, nós falamos não só de pecados ocultos, mas falamos também dos emocionais.
Muitas pessoas têm trauma por conta de rejeição, por conta de abandono, de abuso. Pessoas que às vezes perdoaram da boca para fora, mas no fundo sentem ainda aquele rancor, aquela amargura e vivem presas em si mesmas. Eu acredito que esse seja um dos cativeiros assim que Satanás tem usado, infelizmente, assim, né, na vida das pessoas. Eu acho que essa parte emocional no nosso tempo é o que tem trazido as pessoas realmente a esses cativeiros, né? Porque você conversa com pessoas, você vê, né, infelizmente, rejeição, esses traumas que a diaconisa falou. Só que eu não posso, né, talvez entender a dor que essa pessoa... Eu não estou menosprezando isso, né? Cada um tem a sua dor, a sua luta. Deve ser muito difícil você ser rejeitado por um familiar, você passar um trauma muito grande. Longe de mim menosprezar isso. Mas a gente conhece um Deus tão maravilhoso que é impossível você viver a sua vida inteira baseada nessa rejeição, nesse trauma. Porque Deus tem muito mais para a nossa vida. Então... é você se libertar mesmo de palavras que foram ditas para você, de situações em que você passou, que eu sei que não é fácil, mas a gente conhece um Deus que pode mudar e transformar e trazer essa paz dentro do seu coração. Então, não tem como a pessoa continuar vivendo isso como uma desculpa. Porque a gente sabe que Deus, ele é maior do que isso. Amém. Né? E quando se permite a viver esse novo do Senhor, a sua vida vai ser uma vida de testemunho para outras pessoas. Exato. Vai edificar outras pessoas, né? Então, esse é o momento, que nem a diaconisa Michele falou, não estamos menosprezando mesmo, né? o seu sofrimento, o seu passado. Mas a palavra do Senhor nos ensina que o passado ficou para trás quando nós se achegamos a Ele e tudo se fez novo. E esse é um novo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Esse é um novo. Glória nós precisamos aprender a viver o novo do Senhor. Amém. Porque podemos ficar a tarde toda falando, dando exemplos, mas se nós não permitirmos o novo do Senhor, vai continuar da mesma forma, né? Sim. Porque às vezes a gente conversamos, tudo, fala, nossa, a gente vê Deus na sua vida, mas o que nós passamos para viver isso, de receber o novo de Deus para nossas vidas? E essa é a tarde de você receber o novo do Senhor. Que você vem abrir o coração e falar, Senhor, eu quero receber o novo do Senhor, né? Isso. Glória a Deus. Quando nós vemos lá em Gênesis a criação, o Senhor, pela palavra, fez a estrutura toda, né? E aí ele pôs as mãos e disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, cada ser é de uma forma personalizada, é algo diferente. Quando nós vamos adquirir uma peça personalizada, ela tem um valor diferente. Sim. Diante do Senhor, cada um de nós, cada um de você que está nos assistindo, é diferente, é especial para o Senhor. Além de ter sido comprado por preço de sangue, que é um valor inestimável. Verdade. Mas sim... tem essa característica. Então, da mesma forma como hoje a sua dor pode soar para você incompreensível para outra pessoa, diante do Senhor a sua adoração também é inestimável, é única, é genuína, é verdadeira. E passar por esse processo a qual a dor te acometeu, mas você vai passar pela cura, pela transformação. Ainda que fique a cicatriz, essa adoração que vai ser exprimida desse lugar, ela é tão genuína e ela é tão maravilhosa para o Senhor que não tem como nós compararmos. Então, como a diaconisa Michele disse, nós não podemos entender especificamente nos colocando no seu lugar, porque um único subiu no madeiro por Glória nós. a Deus. Então, o Senhor, ele tem para você também um tempo. E se hoje você se sente encorajado, e eu espero grandemente por isso, você possa procurar uma pessoa de confiança na sua igreja ou se achegar a uma pessoa de confiança
dia e pedir ajuda, falar, eu preciso de um momento de conversa com você, eu preciso de um momento de confissão da minha parte, eu tenho me sentido fraco nesse sentido, nessa atitude, eu tenho sentido que essa história não foi bem resolvida para mim ainda. Se você for cheio da ousadia do Espírito Santo de Deus e precisar liberar perdão por alguém, tome hoje posse dessa autoridade para você ir romper essa cadeia, para você se sentir livre, porque o Senhor já te libertou, para que nós venhamos a viver o nosso emocional para o Senhor. Nos dias de hoje, como a Michele disse, o emocional tem sido arma muito fácil de se utilizar de Satanás na vida, não só dos crentes, mas de todos. Nós vemos aí falando sobre tantas pessoas que procuram auxílio, mas também daquelas que perdem a vida, que tiram e tentam contra a própria vida. Essas pessoas, elas necessitam também de um fortalecimento espiritual, emocionalmente falando, porque quando nós cremos com a nossa convicção total, a nossa fé genuína, nós não estamos mais fazendo por nós mesmos, nós estamos debaixo da dependência do Senhor. E ali onde o Senhor, ele vê um dependente, ele toma para ele, ele vai à frente. Nós sabemos que ele já guerreia as nossas guerras, que ele vence as nossas batalhas, mas quando você se coloca nesse lugar, o Senhor, ele tem autoridade ainda maior para fazer. Glória a Deus. Porque diferente do adversário da nossa alma, que vem nos apregoando, nos amanietando, e quando nós vemos estamos cativos, o Senhor, ele pede permissão. O Senhor, ele espera de nós a autoridade que é transferida. Senhor, agora está contigo, pega nas tuas mãos. E aí ele fala, deixa comigo, meu filho. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos falar então de um outro ponto? Amém. A gente já falou aí da questão espiritual, emocional, né, da questão das duas vidas. Outro ponto também, um cativeiro, é da religiosidade, que basicamente é o que nós estamos falando até agora, né? Você vir a uma estrutura, você realizar, às vezes pode até estar ministrando, pregando, tendo uma oportunidade, mas sem realmente você entender o que você está fazendo isso, né? Voltando um pouco no ponto que a gente estava falando da parte emocional, que também liga a essa aqui, é que Satanás, ele tem tentado deixar as pessoas frágeis, para que elas não encontrem a sua real identidade. E aí, se você não tiver identidade, se você não entender de quem realmente você é filho, do que o Senhor fez pela sua vida, como você vai poder chegar dentro da estrutura, né, junto com os nossos irmãos, e realmente ter a liberdade de adorar esse Deus que nós estamos falando. Então, realmente se desprender da religiosidade, né? Entender que não é um momento só de 2 horas aqui, onde a gente vê as pessoas, se comunica, né? Como que está a sua vida, você está bem? Não, é muito mais que isso. É a adoração que continua aí todos os dias, né? Sim, o Senhor nosso Deus disse para Abraão que ele seria pai de nações e que elas seriam abençoadas. Então, a partir do momento que nós nos identificamos como servos de Jesus Cristo, filhos de Deus, nós ali, a partir desse momento, somos abençoados. Sim. Não é que nós vamos estar vivendo, então, só bênçãos, mas que nós vamos estar contando com o nosso Senhor em todo o tempo. Então, uma família que já cristã e já professa dos avós, dos pais, dos filhos e dos netos, isso não garante que essas gerações futuras ou a própria geração que nós estamos vivendo já está tudo certo. Tudo garantido. Pela religiosidade, nós podemos olhar com esse olhar, mas de verdade, na presença do Senhor, como ele diria, verdadeiramente vos digo, não. Nós precisamos buscar cada dia militar contra o pecado. Estávamos há pouco conversando a respeito disso, porque nós precisamos dessa transformação da nossa mente diariamente, a qual nós entendemos que hoje eu posso ter tido atitudes que não agradaram o coração do Senhor, o Espírito Santo como Consolador me revela aquilo que eu errei, e no dia seguinte eu tenho a oportunidade de fazer diferente. O arrependimento, e né? viver a novidade que a Ieda falou. Verdade. De vida com o Senhor. Porque a partir do momento que o Senhor tem novidade de vida para mim, eu não preciso temer
Que daí vem os ansiosos falando, mas eu tenho que ter o controle. Mas o controle está nas mãos do Senhor em todo o tempo. Sim. Mesmo quando nós não queremos, Ele não perde o controle de nada. Então, entender que a religiosidade também vai me levar a lugares que podem ter me garantido, na minha consciência, entendimento de que eu estava pronto. Sim. Agora eu faço parte do grupo do adoradores da igreja. Pronto, eu não preciso mais buscar, não Sim, preciso mais verdade. jejuar, não preciso mais ler a palavra, não preciso mais buscar de madrugada, nada. Na verdade, não. A sua adoração, ela é particular, ela é pessoal. Assim como a salvação é intransferível. Você precisa fazer a sua parte para que o Senhor faça a parte dele. E a religiosidade é algo que também nos torna cativos, de maneira que muitas das vezes nós não prestamos atenção. Mas eu estou em todos os cultos, mas eu estou em todos os eventos, mas eu estou em todas as orações. Ok, mas você está lá realmente? Você está buscando realmente estar com aquele corpo? Você está realmente naquele propósito? Nós tivemos um momento maravilhoso, o mês passado, de 21 dias de jejum. E os irmãos que participaram, louvado seja Deus por isso. Amém. Mas aqueles que falaram que participaram e não participaram, pode acontecer pela religiosidade, para não ser julgado, para não ser combatido. E não foi transformado. Sim. Deixou de viver a novidade do Senhor. E se a gente e isso não traz o relacionamento com Deus, né? Sim. É o que você mencionou. Às vezes a pessoa pensa que está fazendo, tô salvo, é isso, e perde o melhor, que é o relacionamento com Deus, né? É nos momentos, porque assim, ser frágil é uma coisa, ser dependente é outra, né? Você se mostrar dependente diante de Deus e viver, experimentar cada dia, ver os milagres de Deus acontecer na nossa vida, isso é maravilhoso, é uma das melhores partes, né? Sim. Que a gente tem esse relacionamento, que a gente sabe que a gente não está sozinho. E como que a gente vai fazer as coisas de Deus sem Deus? Exato. Não tem como. Nós estávamos falando, Ieda, no último encontro de mulheres aqui, da Unidas pela Oração, a pastora trouxe uma reflexão sobre a vida de Marta e Maria. E Marta foi quem recebeu Jesus primeiro. Mas ela se atarefou tanto que ela perdeu a melhor parte. E não é produção, nós estávamos falando sobre isso. E é uma bênção essa reflexão, porque também nos coloca cativos no ativismo. Quero tanto fazer, e tiro foto, coloco na rede social e convido pessoas. É uma bênção, mas estou fazendo por mim ou estou fazendo só para que o meu coração fique tranquilo, a minha mente fique descansada? Verdade. E em questão também da religiosidade, por estar ali fazendo tudo, vem um sentimento de culpa, né? Sim. E é isso que acaba trazendo abatimento, impedindo de viver aquilo que o Senhor tem. Então, de uma vez por todas, a gente tem que quebrar a religiosidade. Amém. Né? Em nome de Jesus, quebrar e cumprir, e falar, Senhor, eu vou estar e vou fazer. Em nome de Jesus. Jesus é o único que liberta. Glória Lucas 4,18 diz assim: proclamar liberdade aos cativos e pôr em liberdade os oprimidos. Glória a Deus. Par com aquela palavra que nós iniciamos hoje, sim. de Isaías 61. O Senhor Jesus, ele é não tem como explicar, né? O amor que ele teve por nós ao nos conduzir para essa libertação. E é uma libertação em todos os sentidos, porque o Senhor, ele inaugurou para nós algo que é maravilhoso. Nós não podemos viver ainda, mas vamos viver, que é o corpo glorificado, a qual nós não seremos corrompidos de maneira nenhuma. Sim. Nós estaremos apenas junto dele, para a glória de Deus, estaremos junto com Ele naquele lugar maravilhoso, podendo dizer sem tempo, sem momento, só por espontânea vontade, que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é glorificado, que Ele é honrado, que Ele é maravilhoso. Amém. E permanecer ali. E era impossível até então para nós podermos sonhar com esse tempo. Nós somos forasteiros nesse tempo. Você que nos assiste hoje, pega essa palavra para você, não perca mais tempo.
O Senhor, Ele detém o controle de todas as coisas e nós não sabemos qual é o tempo de cada um de nós, mas o Senhor sabe. Então, expressa a melhor adoração, expressa a liberdade que o Senhor te deu, compartilhe do amor de Deus com as pessoas, seja testemunha viva do amor do Senhor. A palavra de Deus fala que nós somos cartas vivas a respeito desse amor. Então, que você tenha uma ousadia de se posicionar, deixe o errado para trás, peça perdão para o Senhor, se reconcilie, faça com que o Senhor hoje venha te levar essa novidade de vida, para que em nome de Jesus você possa testemunhar dessa grande maravilha que Ele fez por nós, do amor do Senhor em todo tempo, em nome de Jesus. Amém. Jesus veio para todos, né? Amém. Para todos. Você que está ouvindo, a pessoa mais improvável que você pode pensar agora, Jesus veio para ele. Sim. Veio para todos nós, né? Não é só para a gente que está aqui com a palavra de Deus. Um dia nós não estávamos aqui e o Senhor nos encontrou, né? E nós nos abrimos para Ele. Então, da mesma maneira, você pode estar na pior circunstância. Ai, Jesus não pode me receber. Ele vai te receber. Vai te receber, vai te amar da mesma maneira, vai fazer coisas maravilhosas na sua vida, mas nada se compara com a salvação, com a vida eterna que nós vamos ter com Ele. Então, Jesus é o único que verdadeiramente pode te libertar. Sim. Né? E o versículo do Salvando e Libertando, um beijo para todos os jovens adolescentes da igreja, que arde no nosso coração nesse momento, né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso não tem idade. Ele vai libertar a todos em todo o tempo, a partir do momento que você se coloca nesse lugar de arrependimento. Amém. Esse é o maior desejo, né, do Senhor, se revelar e nos libertar. Exatamente. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. E como nós vamos ajudar as pessoas, então, que estão dentro da igreja, e aí nós estamos falando da estrutura, sim. a poderem estar, então, livres? Primeiro ponto é ensinar com amor, mas com verdade, né? Glória a Como Deus. o Senhor, ele é amor, mas o Senhor fala, né, pra gente chegar a Ele. Mas não tem como a gente continuar vivendo da mesma maneira que nós vivíamos. Sim. Então, o Senhor, Ele é amor, Ele te ama, Ele te recebe, mas vai exigir um sacrifício da sua parte, se constranger para viver por Ele. É a mesma coisa nós aqui da igreja. Nós vamos receber as pessoas com amor, nós vamos amá-las, vamos receber, mas sempre baseado na verdade de Deus. Então, se o irmão está errado, você vai corrigir ele com amor. Muito Sim. amor. Não é verdade? O irmão está passando uma situação, vai abandonar? Não. Traga ele com amor, mostrando a verdade de Deus. Acho que você deu uma desviada, mas vamos voltar para o caminho? Sim. É isso, né? Sem omissão, né? Sim. Proclamar o evangelho verdadeiramente. E o amor é tudo, né? O amor é que nos conduz, né? Discipular pessoalmente, ter tempo de conversa, acompanhamento, oração. Amém. A oração é o principal que nós precisamos Glória ter, a né? Deus. Sem a oração nós não somos nada. A oração é o nosso alimento e o nosso acesso direto ao Pai. E o acompanhamento é tudo. Nós precisamos, sim, discipular um com os outros, né? Eu preciso da diaconisa Alice, preciso da diaconisa Michele, precisamos um dos outros para caminhar e nos fortalecermos, né? Exato. E como a Michele disse também, Eta, não adianta você se colocar no lugar de estar com alguém e a pessoa não querer estar. Sim. O amor vai prevalecer ali em verdade em todo o tempo. Então, Sim. no momento que eu te confrontar e você achar que foi mais da medida, você também possa falar para mim. Sim. Irmã, eu recebo com amor, mas com as suas palavras, por favor, seja mais Sim, leve, verdade. seja mais brando. E ali nós vamos afiando, a palavra de Deus fala, o homem afia o homem, né? Nós Sim. vamos estreitando esses laços. Porque quando eu olho para você, minha irmã, eu vejo a imagem e semelhança de Glória Cristo. a Deus. Glória a Deus por isso. Então, quando nós olhamos o irmão que está numa situação, como nós falamos ainda há pouco, que é improvável. Nossa, aquela pessoa, só o Senhor. Exatamente, é Ele mesmo. É com Ele mesmo. Então, faça a sua parte, interceda. Ore por essa pessoa, seja luz para ela, não seja pedra de tropeço, dê testemunho. Ainda que as palavras sejam difíceis, sejam agressivas no momento,
permaneça ali na paz do Senhor, que excede todo entendimento, conduzindo a situação para que o Senhor seja manifestado, porque é para Ele toda a honra, toda a glória, e nós estamos ali só para sermos canais de bênção, em nome de Jesus. O que representa biblicamente esse culto presencial, e quando o Senhor fala a respeito de congregar para nós, né? A reunião presencial, ela tem esse forte fundamento bíblico, por causa dessa unidade que nós buscamos, né? Não é apenas esse hábito, não é só uma religiosidade, mas é o princípio que o Senhor coloca para nós, porque ali é o fortalecimento da nossa fé, da nossa unidade e a edificação do corpo. Então, imaginamos que quando nós estamos ali reunidos, nós somos instruídos para o mesmo caminho. As Escrituras vão apontar para o mesmo lugar, para o nosso Senhor Jesus, né? Sim. A palavra fala: olharei para o alto, da onde vem o meu socorro vem no Senhor. Então, nós temos essa oportunidade quando nós estamos em comunhão. E nós estamos lembrando também do livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, que diz assim: não deixe de congregar como de costume de alguns, antes façam isso como admoestações, e tendo mais quanto vedes que no dia do Senhor se aproxima. Nós precisamos estar congregando para nos fortalecer, porque no momento que as Escrituras são abertas e é ministrado para nós a palavra de salvação, de verdade, de vida, de cura, de fortalecimento, as Escrituras também são fechadas e ali nós nos despedimos numa breve conversa. Mas aquele momento é onde nós somos ministrados uns pelos outros, onde o Espírito Santo tem a liberdade para agir pessoalmente, a qual um irmão que está mais afastado pode receber um abraço de seja bem-vindo ou de despedida, né? Eu espero por você no próximo culto, e ser fortalecido. A qual alguém ali está precisando de algum auxílio e você prontamente pelo Espírito Santo vai ser acendido e vai falar: está precisando de ajuda? Quer carona? Sim. Te leva em casa. E aquele tempinho na carona vai ser a ministração da palavra para fortalecer o coração. E outras situações que só o Senhor vai conduzir ali na hora e a gente não sabe. Mas Ele está fazendo. É verdade. Também um dos pontos representa o corpo de Cristo em unidade, como você já mencionou, né? Mas só falando um pouquinho que a igreja é o corpo de Cristo. E como um corpo precisa estar junto e funcionando em harmonia. Então, como a diaconisa falou, os membros precisam estar ativos e funcionando. E quando um não está, a gente sente falta, né? Então, é muito importante ter esses momentos de comunhão. Eu falo por mim, às vezes uma conversa, um abraço, uma mensagem, isso muda o nosso dia, nos fortalece, né? Poxa, irmã, estou com você. Essa semana mesmo, acho que a pessoa que está assistindo vai lembrar. Glória a Deus. Pessoa, irmã, tá bem? Tô bem. Tá bem mesmo? Tô bem. Tem certeza? Então, sabe assim? Tá bem, não, porque o Senhor me colocou você em oração. Então, esses momentos fazem muita diferença. E você reflete: poxa, será que eu estou bem mesmo? Estou falando por falar? Sim. Ou, entendeu? Então, o Senhor vai trabalhando dessas maneiras. Então, é muito importante todo o corpo estar unido, funcionando, para que o corpo de Cristo continue aí proclamando o Evangelho, né? Uma das mensagens ministradas com frequência na Santa Ceia é: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois pegue do cálice e coma do pão. Porque nesse momento nós estamos costumeiramente lendo essa mensagem pensando justamente no momento da ceia. Mas diariamente nós precisamos nos examinar. Para depois nós termos comunhão com Jesus. Porque se nós temos alguma coisa falha, nós precisamos pedir perdão para Ele e nos reconciliarmos nesse momento. E entender que ser o corpo de Cristo em unidade é também nos preocupar com essa saúde. Essa saúde espiritual do corpo, ao qual um é importante tão quanto o outro. Então, nós não podemos lembrar: no domingo eu não vi o irmão, mas no próximo domingo acho que está tudo aí. Aí no segundo domingo ele não vem, aí no terceiro domingo ele não vem. E aí o Senhor te colocou essa pessoa para lembrar e perceber que ela não está vindo. Pega o celular, liga, manda uma mensagem, pergunta: tá tudo bem? Senti falta. Às vezes o irmão está só desanimado, mas pode ter acontecido uma outra coisa. E naquele momento você pode ser usado por Deus para falar: olha, eu estou aqui com você, ou então eu estou orando por você. E para a gente criar cada vez mais esse estreitamento, né?
A obediência da palavra de Deus também tem a ver com esse congregar, porque o Senhor, Ele nos alerta para termos essa nossa vida saudável com Ele. É para nós estarmos de acordo com aquilo que já foi até lido, né? Para nós estarmos em dedicação também no templo. Podemos estarmos aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42, diz assim: eles se dedicaram ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Então, faz parte também daquilo que o Senhor espera para nós, estarmos na casa do Senhor, buscando, sim, essa obediência, de termos uma vida de santificação, de busca, de oração, de santificação, de leitura da palavra, para estarmos mantendo esse nosso corpo, então, ativo e saudável. Amém. E o cristão saudável, ele gosta de estar junto com o povo de Deus, né? Amém. Buscando a palavra do Senhor, buscando a presença do Senhor e adorando juntos, né? Glória a Deus por este momento, né? Sim. A unidade da igreja também representa a família. Sim. E a fé. A igreja se torna, então, uma família espiritual, a qual nós estamos nos reunindo com os jovens, com as crianças, com os adultos, com os solteiros, com os casados, com os anciões. Nós estamos com alguns irmãos enfermos em alguns momentos, mas eles também se tornam saudáveis, curados e podem estar de volta nesse corpo. Então, tem uma dinâmica que nós estamos promovendo quando nós estamos cultuando junto, e isso é uma bênção. É verdade, é maravilhoso. Outro ponto também é que quando nós estamos reunidos ali como igreja, é um lugar de avivamento e presença de Deus. Aleluia. É maravilhoso quando o Senhor ele se manifesta, né? A gente tem os nossos momentos individuais com Deus, onde a gente vai até o nosso quarto, se entrega ali, né? Conversa com Deus, mostra o nosso individual, mas esse momento também com os irmãos é muito importante. Quando Deus vem de uma maneira assim sobrenatural, que não é emoção, não é só um choro, não é, né? É a presença de Deus ali num momento de edificação com os irmãos, onde o Senhor usa pessoas para ir até as outras, falar do amor dele, orar, né? O Senhor ele se manifesta da maneira que ele quer, e esses momentos são maravilhosos. Então a gente também tem que estar junto, né? Não é só também o nosso individual, mas como corpo, orar um pelos outros. A gente não sabe o que cada um tem passado. Se você, como a diaconisa falou, se o Senhor colocou uma pessoa, né, para você orar, para você buscar, ora, conversa, acompanha, né? Isso faz muita diferença. Nós nos alegramos, né, por vir para a casa do Senhor, porque vamos encontrar os irmãos também. Verdade. Nós sabemos que aqui vai ter sempre o abraço daquela irmã maravilhosa, vai ter a mão forte do irmão que dá aquela rajada de glória, aleluia, e nos edifica. Verdade. Graças a Deus. E o avivamento é uma coisa que não tem como explicar para quem não vive. Se você ainda não está membrado ao corpo de Cristo em algum endereço físico, que você possa se chegar e possa ir com o coração aberto, quebrantado mesmo, para que o Senhor fale se ali é o teu lugar e você venha usufruir dessa maravilhosa graça que nos alcança. Porque esse avivamento, ele nos fortalece, nos regenera, nos vivifica, para que nós venhamos a enfrentar aí mais alguns dias da semana, buscando estar cada vez mais parecido com Cristo, até que Ele venha. Até que o Senhor volte. Amém. Amém. E o culto presencial, ele traz a atmosfera de fé coletiva, né? E há coisas que Deus faz em comunidade que não acontecem no individual. Sim, é muito diferente. Quando a gente tem a oportunidade de estar sozinho com o Senhor nas orações, Ele nos leva a vivermos muito intensamente aquele momento. E em comunhão com os irmãos, você se vê fazendo parte da ação do Senhor, né? Verdade. Então, é diferente, é completamente diferente, mas é uma bênção. Hoje, você vai ter a oportunidade na Glória vigília, a Deus. né? É isso aí. Outro ponto, representa o testemunho público de fé. Ir ao culto, congregar, é também uma declaração pública que a gente pertence a Cristo, né? Falando disso, antigamente, ainda quando eu nem conheci o Evangelho, sempre via as famílias com a Bíblia na mão, de domingo,
às vezes aquele calor, né, terno, gravata, família. A gente fala, meu Deus, o que faz esse povo essa hora está Verdade. indo? E aí, agora que a gente conhece o Evangelho, a gente entende, né? E isso é realmente uma demonstração de fé. Como a gente mencionou, estar só na igreja, na estrutura, não é o suficiente. Mas quando a gente encontra o sentido, faz muito parte e é muito importante. Então, é você declarar a quem você serve, por quem você vive, quem tem filhos, família, é você demonstrar a sua família, a quem você serve e vive. Eu tenho um filho de 8 anos, em que atualmente eu mostro a palavra para ele, a gente ora junto, a gente louva, mas vai ter um momento em que ele vai fazer isso com a família dele, né? E é isso que a gente tem que fazer, mostrar o nosso testemunho, independente do lugar onde a gente estiver, mas estar dentro da igreja, ter essa comunhão com os nossos irmãos é muito importante e é muito bom, a gente faz com muita alegria mesmo. Sim, não é um momento de se ausentar da comunidade e viver de uma forma diferente. Algumas pessoas usam o termo de que existe uma bolha, né? Uhum. Aquele que confessou a Jesus agora vive de uma forma que se torna diferente de todo mundo e ninguém mais tem contato. Sim. Muito pelo contrário, você tem que usar disso de estratégia para a palavra do Senhor. Você que já está na caminhada com Cristo, sabe bem do que eu estou falando. Não se afasta da tua família. Se tem reunião de família, se reúne com a tua família, mas você pede ali num momento oportuno licença e vai se reunir com a família de Cristo. Ou convida, melhor ainda, usa da ousadia do Senhor e, né, convida para vir junto. E esteja junto das pessoas. Nós somos e carregamos aquilo que o mundo precisa. A luz do Senhor está sobre você, Igreja do Senhor, sobre nós. Então, nós precisamos apregoar a verdade do Evangelho e compartilhar das boas novas. O Senhor está voltando. Amém. Nós precisamos nos apressar e nos engajar nisso. É difícil hoje você ver alguém que não ouviu falar a respeito de Cristo Jesus. Ok, mas o Senhor tem as formas de fazer. Então, se coloque ali no lugar para ser canal de bênção. Deixa o Senhor fazer. Esteja na posição, se reconheça na identidade de filho, cordeiro do reino de Deus e manifesta a palavra. Não precisa decorar versículo e responder exatamente dessa forma, mas responde com amor, responde com a humildade de Cristo. Isso com certeza vai desarmar qualquer coração endurecido. E o Senhor, ele vai agir. E nós vamos estar em comunhão, vivendo essa maravilha que o Senhor tem separado para cada um, podendo nos preparar aí agora para a eternidade. Glória a Deus. Quer falar um pouquinho, Eda, da Não, eternidade? Glória a Deus. Nós vamos nos preparar para a eternidade. Gente, glória a Deus. A gente tem o nosso roteiro, mas minha letrinha aqui é tão pequenininha. Ai, glória a Deus. Quando nós estamos reunidos, nós estamos ensaiando, né? Temos um ensaio, nós aprendemos isso com os nossos pastores, no ensinamento, que tudo quando nós estamos reunidos no momento da adoração, do momento dos irmãos na igreja, esse só é um ensaio visando aquilo que nós iremos nos encontrar com Deus e fazer lá, né? Grandioso poder adorar e exaltar o Senhor Jesus. Maravilhoso. E esse é o motivo da nossa existência, de poder adorar e exaltar o nosso Senhor Jesus. E os riscos que a gente corre por abandonar, né, para congregar, o isolamento espiritual. Nós acabamos ficando alvo de frágil acabamos criando alvos para o inimigo, né? Temos um podcast a respeito disso. Sim, verdade. E isso não vai, a gente pode acabar nos abatendo. E que isso não é o que o Senhor quer para as nossas vidas. Pelo contrário, Ele quer que nós nos fortalecemos na palavra do Senhor, que nós venhamos permanecer vivos, de pé, diante da presença do Senhor, né? Tem alguma coisa para falar do isolamento espiritual? O isolamento, ele abre brechas, né? E por isso que nós fizemos também esse explanar da mensagem num outro podcast. Porque ele abre muitas brechas para que o adversário venha com a sua fúria aí, roubando, matando e destruindo a fé, a vida
e entulhando aí todos os poços de águas fluentes que o Senhor traz sobre a vida do cristão. Você que tem interesse, volte alguns vídeos atrás e seja edificado em nome de Jesus. Verdade. A frieza na fé também, como você mencionou, o orgulho espiritual, a desobediência à palavra de Deus, tudo isso gera riscos, né? Onde a gente, infelizmente, acaba saindo do corpo de Cristo. E por que a gente deve congregar, né? Porque é tão importante estarmos aí junto com os nossos irmãos sobre tudo isso que a gente falou. Porque Cristo instituiu a igreja, foi Cristo que constituiu a igreja, né? Nós somos o corpo de Cristo e nós aguardamos ansiosamente pela volta dele. Porque a comunhão edifica, como nós falamos aqui, é muito bom termos pessoas com o mesmo objetivo, propósito de vida, que entenda o porquê nasceu, né? O que nós estamos buscando para a eternidade. Porque Deus age quando a gente está junto, quando tem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele se faz presente. Então, nós temos a presença de Deus. E porque a igreja é a parte do propósito eterno. Estamos aqui com o objetivo de pregar, anunciar a palavra de Deus, para que mais pessoas sejam inseridas nessa igreja, nesse corpo, para que quando o Senhor Jesus voltar a buscar a sua igreja santa, preparada e genuína. Não é verdade? Amém. Amém. Glória a Deus. E nós vamos, então, caminhar para o final do nosso vídeo. Tem que fazer um sonzinho. No próximo mês de novembro, nós vamos ter o Encontro Anual de Mulheres, no dia 8 de novembro, na comunidade Tempo Novo, Jardim Aricanduva, Avenida Rio das Pedras, 1397, próximo ao Shopping Aricanduva, e temos outros pontos de referência. Então, você que pode e quer estar, entre em contato conosco, será uma bênção ter você aqui conosco. Você que quer abençoar uma mulher para vir também, estamos disponíveis aí nos nossos canais de comunicação, tá bom? Seja bem-vindo mais uma vez a Unidas pela Oração. Faça desse tempo o seu tempo de adoração com o Senhor, que você possa ser edificado com essa palavra. Deus abençoe a sua vida. E lembrando que hoje também, Diaconisa, a gente tem a vigília, né? Isso. Você é o nosso convidado, você não pode ficar de fora, no mesmo endereço que a Diaconisa falou. Esperamos por vocês, cremos que Deus tem um momento especial para cada um de nós. Nós vamos ser renovados, avivados pelo poder do Senhor Jesus. E nós convidamos vocês para estar junto conosco nessa noite, hoje à meia-noite, né? À meia-noite, esperamos por vocês, viu? Deus abençoe, muito obrigado por ter estado conosco aqui neste momento. Compartilhe esse vídeo e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém. Amém.